Nós estamos numa série chamada Permitido para Pessoas Imperfeitas. E quem veio a semana passada, se você não veio, nós falamos sobre encontros que Jesus tem com algumas pessoas que eu e você não encontraríamos. Encontros especiais que mudaram a vida dessas pessoas, ou não. Porém, provavelmente, eu e você não escolheríamos essas pessoas para se encontrar. Provavelmente, nós escolheríamos pessoas melhores para se encontrar. Semana passada, nós falamos do texto que Jesus se encontra com um leproso. E nós falamos o quão imperfeito era considerado um leproso naquela época. E Jesus quebra todos os paradigmas, quebra todos os preconceitos. Ele não só permite se aproximar àquele leproso, como ele estende a mão e toca naquele leproso. E o toque de Jesus naquele homem muda a vida dele, transforma a vida dele. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre quem Jesus chama para sentar-se à mesa com ele. Eu te pergunto, quem que você chama para sentar na mesa com você? Quem você chama para comer na sua casa? Não precisa falar que sou eu. Eu sei que você vai me chamar para ir na sua casa. Não tem problema. Cada um chama aí escalonado, num momento aí, para não chamar todos de uma vez só. Eu vou, sem problema nenhum. Agora pensa comigo, quem que nós chamamos para comer ou fazer um churrasquinho, ou uma picanha, né, naquela virada, né, Kester? Picanha virada, né? Ou uma salada, você que gosta de salada, Deus te abençoe, querido. Tem gente que gosta de tudo nessa vida. Tem gente que gosta até de salada. Eu tenho que respeitar todo mundo. Quem você chama para comer à mesa com você? Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa, pois você corta isso da gravação, tá? Que nós íamos almoçar na hora que o chefe não ia, entendeu? Porque senão o chefe sentava na mesa com a gente. Qual era o problema? Ele queria ficar conversando do serviço na hora do almoço. E a gente estava comendo e ele queria falar assim, e aquele projeto? E aquele não sei o quê? E aquilo lá? Eu falava, não, tá de brincadeira. Faz o seguinte, vê a hora que ele vai almoçar, nós trocamos o nosso horário de almoço para a gente não ir almoçar junto com o chefe. Por quê? Porque era o nosso horário de almoço, ele queria que a gente trabalhasse na hora do almoço. Então, em outras palavras, nós não gostávamos muito de sentar à mesa com o nosso chefe na hora do almoço. Quem são as pessoas que você convida para sentar à mesa com você? Eu vou ler um texto com você hoje que diz, num momento especial da vida de Jesus. Agora pensa o seguinte, se nós já somos seletivos para escolher quem vai sentar na mesa conosco, imagine que você soubesse que vai ser o último jantar especial da sua vida. Não vai ser, tá bom? Mas imagine que você soubesse. Imagine que você teve uma notícia e você vai preparar o último jantar especial da sua vida, porque amanhã ou depois você não vai estar por aqui mais. Quem você chamaria para esse jantar? Quem você chamaria? Eu acho que você ia, que nem eu, chamar pessoas mais especiais ainda. É mais ou menos isso que eu vou falar com vocês aqui hoje à noite. O texto que eu vou ler é o texto da última ceia. O texto onde Jesus, ele está entrando em Jerusalém e ele sabe que dali ele vai para a morte e não vai demorar muito. E ele então pede para os seus discípulos prepararem uma mesa. Provavelmente não era uma mesa como essa. E provavelmente, quase com certeza, não era também uma mesa como aquela que o pintor famoso pintou da última ceia, o quadro da última ceia. Por quê? Porque eles não tinham esse costume de mesa e cadeira. A mesa deles era baixa, era quase no chão. E eles não sentavam em cadeira, eles sentavam ao redor da mesa, ao chão. E ali partilhavam a ceia da Páscoa. Preste atenção, eu vou ler com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 22. É um texto um pouco extenso. Vai estar sendo projetado. Se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade. Preste atenção. Em detalhes desse encontro que Jesus tem
com os seus amigos mais chegados. Porque eu tenho comigo que eu chamo para comer na minha casa ou cear comigo os meus amigos mais chegados. E se eu sei que é minha última comida especial, eu vou chamar os mais chegados ainda. E eu queria que você prestasse atenção se são perfeitos ou imperfeitos essas pessoas que sentam à mesa com Jesus. Começa dizendo assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Preste atenção nesse verso, que eu vou trabalhar isso depois. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão. Então, na hora da comida, preste atenção no texto. Na hora da comida, Jesus, o mestre, está partindo o pão. Começa uma discussão. Olha a discussão. Perdi aqui. Olha lá. E eles começaram a perguntar qual deles iria fazer aquilo, e surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, o menor, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Agora preste atenção nesse finalzinho, nessa conversa com Simão Pedro. Pedro era considerado um dos mais eloquentes da turma de Jesus. Era um dos que mais seria usados por Jesus. Olha o que Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Preste atenção. Jesus se dirige a Pedro, dizendo assim: Satanás me pediu vocês, todos os 12 que estavam ali com ele. E Jesus diz assim: mas Pedro, e deve ter fitado o olho em Pedro, falando assim: Pedro, mas eu orei por você. Preste atenção. Para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: olha, Pedro. Pedro levantou e falou assim: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Pedro provavelmente até levantou e olhou para Jesus e falou: Jesus, como assim? Eu sou o cara que te segue. Se tem alguém aqui entre os 12, sou eu. Eu vou com você, seja na morte, seja na prisão.
eu vou junto. E Jesus disse para ele assim, respondeu-lhe Jesus, e eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aí eu fico pensando, querida, se eu fosse montar um time para trabalhar para mim, na minha organização, sinceramente, eu não ia escolher esses aí que Jesus escolheu, não. Pensa comigo, eu estou saindo do mundo, eu vou deixar 12 para cuidar da minha empresa, da minha organização. Dos 12, o tesoureiro, o cara que cuidava de todas as minhas finanças, estava com a mão na mesa comigo, mas já tinha me vendido para os fariseus por 30 moedas de prata, que era Judas. E detalhe, Jesus sabia que Judas o tinha traído. Se você soubesse, fala sério, se você soubesse que o seu traidor estava na mesa comendo com você, você deixaria ele ficar sentado ali? Perceba, se aproximar de Jesus é para todos. A diferença não está em quem se aproxima de Jesus. A diferença está em o que essa aproximação causa em você, causa em mim. A diferença não está em quem vai para uma reunião como essa, em comunidade. A diferença não está em quem lê a Bíblia e a decora e sabe tudo o que está escrito lá. A diferença está em como você volta para sua casa, em como você volta para seu trabalho, em como você volta para a sua comunidade. Lembra do texto que nós lemos do leproso? O leproso se aproximou de Jesus e Jesus deixou. As religiões não deixariam. Os padres, pastores e líderes religiosos não deixariam, mas Jesus deixou. Eu e você não convidaria Pedro e Judas para sentar na mesa. E eu tenho para comigo que os outros, pelo andar da carruagem e pela continuidade da história, diz que todos eles raparam fora. Pedro foi o único que ficou mais perto. Então eu tenho comigo que Pedro foi o único que teve a oportunidade de negar Jesus. Porque os outros saíram fora antes dessa oportunidade. Pedro ainda quis ficar meio perto de Jesus na hora que ele foi preso e na hora que ele foi morto. E isso gerou-lhe um problema para ele, porque as pessoas olharam para ele e falaram assim, ei, aquele ali está sendo preso? Por quê? Que você conhece ele? Você é amigo dele. Ele fala, não, você não está entendendo. Conheço esse aí não, cara. Esse aí, Jesus, eu não sei quem é. Então, o único que provavelmente tinha ainda uma certa garra para ficar com Jesus foi Pedro. Então pensa comigo, queridos. Olha o time de Jesus. Olha o pessoal que Jesus escolheu para trabalhar para Ele. Olha o pessoal que Jesus escolheu para servir ao reino de Deus aqui na terra. Olha as pessoas que Jesus escolheu para serem instrumentos dEle e mostrar o amor de Deus para as pessoas aqui na terra. Aí eu te pergunto, essas 12 pessoas que estavam sentadas em torno da mesa, era a igreja de Jesus? Ele diz, eu edificarei a minha igreja, essa é a minha noiva, eu vou casar com ela, eu gosto dela, e daí? Aí eu te pergunto, eles eram perfeitos ou eram imperfeitos? Pedro se achava mais ou menos perfeito. Mas aquele que se acha perfeito à mesa, muitas vezes, precisa ter experiências com Deus para descobrir que não é. Eu tenho comigo que essa oportunidade que Deus dá a Jesus, de participar junto com o ser humano desse processo de salvação, é para incluir os imperfeitos no reino dele. E para ajudar os que se acham perfeitos a descobrir
que são imperfeitos. Todas as vezes que coisas acontecem conosco, que nos mostram que nós somos imperfeitos, nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. E eu queria pensar sobre essas duas figuras, Pedro e Judas. Os dois sentam à mesa com Jesus. Os dois estão participando no ministério de Jesus há pelo menos 1 ano e meio. Pelo menos há 1 ano e meio, eles tomam café com Jesus, almoçam com Jesus, jantam com Jesus, dormem com Jesus, pegam o barco com Jesus, entra na rodoviária com Jesus, entra no metrô com Jesus, passa e-mail, recebe e-mail, manda o WhatsApp para Jesus. É uma conversa doida entre eles. Oportunidade de crescimento fantástica. Sentar aos pés do próprio Jesus. Detalhe, tanto Judas como Pedro viram o milagre da semana passada e viram inúmeros outros milagres que diz João, que se fôssemos escrever os milagres na Bíblia Sagrada, não teria texto, não teria lugar para escrever. Dava para ter aprendido de Jesus, mas os dois estão à mesa e os dois são imperfeitos e os dois fazem coisas que nos desagradam. Imagine Jesus. E Jesus continua servindo a ceia para os dois. Por que ele faz isso? Detalhe. Por que a Bíblia resolveu escrever isso? Fala a verdade, se fosse você que escrevesse a Bíblia, você tiraria essa parte de que Judas estava sentado lá. Provavelmente, se você fosse como eu, você escreveria assim: então os 11 sentaram-se à mesa com Jesus e Judas arrumou uma desculpa e ficou na casa dele. E Judas se atrasou no trânsito do jumentinho que estava engarrafado lá em Jerusalém e não chegou na hora do jantar. Ah, se fosse eu tirava Judas da parada. Como pode? Mas Deus não tirou. Sabe por quê, querido, querida? Porque eu creio que Ele quer nos ensinar que a mesa é para todos. Eu acho que Jesus quer nos ensinar que estar perto dEle e participar da mesa é para todos aqueles que querem. A oportunidade de se transformar, a oportunidade de se renovar, de ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, é para mim, é para você, e é para aquela pessoa que você deve estar pensando na sua cabeça, falando assim, não, aquele não. Sim, é para aquele também. Fernando, então, qual a diferença entre Pedro e Judas? Antes disso, eu chamo a atenção para você para aquela parte que nós lemos, que diz que Satanás pediu permissão para peneirar os apóstolos de Jesus como se peneira o trigo. Em outras palavras, essa frase quer dizer o seguinte: Satanás pediu autorização para Deus para provar a fé daqueles que estavam, se eles estavam prontos ou não para continuar a caminhada. Você não acha interessante essa frase de Jesus? Olha que interessante. O mal, ou todo tipo de maldade do mundo, precisa pedir autorização para fazer qualquer coisa que seja com aqueles que estão em volta de Jesus. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Ah, mas então uma coisa aconteceu, é porque Deus queria? Querido, preste atenção. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Porém, nem tudo o que acontece é a vontade de Deus para o ser humano. Por quê? Lembra de Adão? Adão pecou. Tinha uma beleza, uma vida fantástica, tinha a mesa, tinha a presença de Deus todos os dias, tinha tudo o que ele queria na vida.
Tinha uma mulher sem celulite, uma mulher que não tinha TPM, não tinha nada dessas coisas, querido. Pensa na vida do homem. O que ele tinha que pecar? Ele não tinha que fazer nada daquilo. Eu acho que não tinha nem cebola no Jardim do Éden, querido. Eu acho que a vida lá era sem cebola. O negócio, não precisaria nem pedir, dar um pastel sem cebola, uma pizza sem cebola, não. Acho que lá nem cebola devia existir, viu, Kester? Certeza. Se fosse eu que tivesse criado o Éden, não tinha cebola lá, não. Você acha que era vontade de Deus que Adão desobedecesse, partisse o seu caminho sozinho, ficando longe de Deus? Não era vontade de Deus. Mas Deus permite. Deus permite o ser humano fazer suas escolhas. Algumas coisas acontecem na minha vida e na sua vida que não é a vontade de Deus. Mas Deus permite você fazer as suas escolhas. Aquilo que Judas faz à mesa, ou antes de sentar-se à mesa, de entregar a vida de Jesus. Ah, mas alguém tinha que fazer, Fernando, porque estava previsto que alguém tinha que fazer. Tudo bem, alguém tinha que fazer, mas tinha que ser Judas? Tinha que ser alguém que deitou com Jesus, dormiu com Jesus, almoçou com Jesus, estava pertinho de Jesus? Não tinha que ser Judas. Existia uma profecia que alguém trairia, mas Judas permitiu e tomou essa decisão. Então nós precisamos entender que as pessoas que se assentam à mesa de Jesus, as pessoas que estão na comunidade cristã, as pessoas que são, muitas vezes, a igreja de Cristo, elas vão tomar decisões durante a sua vida. E elas podem tomar decisões que às vezes vão contra a vontade de Deus. E Deus pode permitir. Ah, Fernando, eu queria saber, por que Deus permite? Meu querido, anota essa pergunta aí no seu caderninho, e a hora que você chegar no céu, você faz para Deus. Vai ter uma fila, vai demorar, mas vai ter uma fila de gente lá, provavelmente, querendo perguntar algumas coisas para Deus. A diferença é a seguinte: quando você for andando na fila, pensando, vou perguntar para Deus aquilo, eu quero saber por que aquilo aconteceu, e aí você vai chegando perto de Deus, e você então vai poder contemplar a beleza de Deus, e você vai contemplar tudo aquilo que Deus é, e você e eu vamos perceber que a pergunta que nós queríamos saber não faz mais sentido, porque agora nós estamos perto de Deus. Provavelmente Deus vai me perguntar assim: fala, Fernando, o que você queria perguntar para mim mesmo? E muito provavelmente eu olharei para ele e direi assim: eu só quero dizer que eu te amo, Senhor. E obrigado porque eu estou aqui, sentado na sua mesa, no seu reino. Isso já é demais. Para mim, eu não quero saber nada. Não preciso perguntar nada. O que tem de diferente na vida de Judas e na vida de Pedro? Os dois tiveram um tempo muito próximo de Jesus. Os dois eram inteligentes e ouviam a pregação de Jesus. Detalhe: estudado, provavelmente Judas era mais, porque Pedro era pescador e Judas cuidava do dinheiro. Então, teoricamente, Pedro trabalhava no braçal e Judas já tinha feito uma faculdade de contabilidade, porque ele que estava provavelmente cuidando do dinheiro ali de Jesus. Então, se você avaliar os dois, ainda você vai ver que provavelmente Judas deveria ter mais estudo do que Pedro. Então, qual a diferença? Porque o final da vida dos dois foi muito diferente. Os dois pisaram na bola com Jesus? Sim, os dois pisaram na bola de Jesus. Então guarde isso. Pessoas que andam perto de Jesus também pisam na bola com Jesus. Sabe, querido, eu caminho na caminhada cristã, andando com pessoas cristãs há um bom tempo. E o que eu escuto de pessoas falando assim: ai, você não sabe o que aquela pessoa me fez. Tá, o que ela fez? Não, ela me fez isso, ela fez isso. Tá, querido, e ela era um ser humano, ela está passível de fazer isso mesmo. Não, mas ela é uma cristã, ela é um cristão, ele não podia fazer isso. Querido, tem um amigo meu que ele diz que na casa dele ele tem um livro que ele escreveu. E o livro está escrito assim, na capa: erros que eu cometi, que me impedirão de cometer outros erros.
Ele escreveu um livro que fala sobre erros que ele cometeu, que o impedirão de cometer outros erros. Um livro grosso, desse tamanho assim, ó. Sabe qual é o detalhe? Quando você abre o livro e começa a ler o livro, não tem uma palavra sequer escrita no livro. E aí você pergunta para ele assim, mas o que é esse livro aí? Você não falou que eram os erros que você cometeu que te impede de cometer outro? Ele falou assim, nenhum erro que eu cometi na minha vida me impedirá de cometê-lo de novo. E a vida do cristão é assim, querido. O que me impede de cometer os erros novamente não é o fato de eu já tê-lo cometido uma vez, mas é o quanto da presença de Deus na minha vida está se fazendo diferente e transformando o meu ser. Qual é a diferença de Pedro e de Judas? Nos dois, Jesus derrama muita água. A diferença é que Judas havia feito igual pato. Você já viu o que pato faz para entrar dentro d'água? Pato tem uma glândula que solta óleo bem aqui no final das suas costas. Quando um pato vai entrar na água, sabe o que ele faz? Ele começa a morder, a bicar a glândula e passar nas suas penas. Sabe por quê? Porque ele vai entrar na água, porém a água não vai entrar nele. Tá vendo? Você vinha aqui na comunidade, não é de todo ruim. Pensa comigo, se você falar que não aprendeu nada, pelo menos hoje você aprendeu sobre pato. Olha que interessante. O pato, ele tem uma glândula que ele, ao bicar, solta óleo para que ele possa entrar na água e a água não entrar nele. E por conta disso ele pode ficar nadando tranquilamente. Por que a galinha não pode nadar? Entre outras coisas. Porque a galinha não tem essa glândula. Ela vai se encharcar. E com o tempo, ela vai começar a afundar. Porque a água entrou nela. Qual é a diferença de Judas e de Pedro? A diferença é que Judas tinha essa glândula. Judas era um Iscariotes. E Judas tinha um sonho. Os Iscariotes era como se fosse o Che Guevara da vez. Era como se fossem os revolucionários. Os Iscariotes queriam se juntar para se rebelar contra Roma e tornarem-se um país novamente. Porque quem dominava sobre Israel era Roma. Quando Jesus aparece dizendo que ele era o rei dos judeus, o que brilha os olhos de Judas? É esse cara que vai levantar o povo que vai lutar contra Roma. E assim como o rei Davi, nós vamos tirar a espada e nós vamos vencer os romanos. E esse país será um país livre de novo. E toda a água da vida que Jesus derramou sobre os seus discípulos, Judas estava impermeabilizado. Você pode vir aqui hoje, você pode participar conosco da mesa, e você daqui a pouco vai ser convidado até a comer e a tomar do suco, comer do pão. Mas você e eu, nós podemos criar uma impermeabilização em nós. Aonde nós ouvimos as palavras de Jesus, nós achamos bonitas as palavras de Jesus, nós achamos Jesus inteligente, nós achamos Jesus um bom mestre, nós até queríamos seguir Jesus, mas deixar Jesus mudar a minha vida? Não, isso não. Deixar Jesus transformar o meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser? Não, isso não. Faço que nem Judas. Pego o meu olhinho espiritual e antes de entrar na presença de Jesus, eu me banho com o meu olhinho espiritual. E nada disso da água de Cristo tocar na minha vida. Eu entro na presença de Jesus, mas eu não deixo a água da vida transformar a minha vida.
Assim como Judas, eu e você podemos fazer isso. Eu uma vez conversei com uma pessoa que me dizia assim: Fernando, eu aceito tudo o que está na Bíblia, eu aceito tudo o que Jesus fez, eu acho que Jesus é Filho de Deus, Ele morreu por mim, mas tem uma coisa que não dá. Falo, querido, querida, o que é? Não, perdoar. Quem me fez coisa errada, eu não perdoo. Comigo é assim, bateu, levou. Deu com uma mão, leva com a outra. Esse negócio de ter que perdoar, comigo, não vai. Passou. Pode ser que não passou alinho em tudo, mas passou em uma área da vida. Por que que Jesus não transforma? Por que que Jesus não conseguiu transformar o coração de Judas? Porque Judas tinha um problema momentâneo. Judas tinha um problema situacional da sua vida, que ele queria que Jesus resolvesse. Como Jesus não resolveu, Judas saiu fora. Você conhece pessoas que chegam-se próximo de Jesus porque tem um problema situacional? O problema não é quando Jesus resolve. O problema é quando Jesus não resolve. Preste atenção, Judas se aproxima de Jesus, caminha com Jesus, vê os milagres todos de Jesus, mas Judas não via a hora de Jesus resolver um problema que ele tinha. Ele queria expulsar os romanos, assim como todos os iscariotes queriam. Quando ele viu que Jesus não era o rei que ia se levantar e lutar contra os romanos, quando Jesus começa a falar que o reino de Deus não é nessa terra, quando ele começa a ouvir da eternidade, ele fala assim: que eternidade que é nada? Eu quero resolver o meu problema agora. Eu vou vender esse cara logo para 30 moedas, cato meu dinheiro, pago o tempo que eu perdi em volta de Jesus, e eu vou tocar minha vida? Eu vou achar um jeito de tocar minha vida sem Jesus? Mas Jesus vai morrer, Jesus é o mestre. Eu estou nem aí com Jesus, querido. Se ele não está nem aí com o meu problema aqui situacional, por que eu vou estar aí com ele? A diferença de Pedro e de Judas, basicamente é essa. Pedro era uma galiona, grande ainda, gorda. O problema de Pedro é que ele entrava na água e não sabia nadar. Pedro não tinha nenhuma reserva para que Jesus mudasse sua vida. Ele só se achava mais do que ele era. Pensa comigo, 12 pessoas ali. Que ele tinha que se levantar e falar assim: eu não, hein? Eu não, Jesus. Eu vou com você. Em outras palavras, o que ele estava falando? Esse bando de marica aqui vai tudo correr, mas eu não. Eu vou com você. O mestre tinha acabado de dizer: Pedro, o mal pediu permissão para tocar em vocês. Os outros todos, eu não fiz nada, mas por você, Pedro, eu orei. Porque eu sei que você é uma galinhona gorda, Pedro. Eu sei que você vai se jogar na água. E o perigo de você se afogar é muito grande. Eu e você não podemos nos esquecer que nós só somos instrumentos na mão do Mestre. Nós não temos poder de mudar nada. Nós não temos o poder de mudar nem mesmo as nossas vidas, querido. Quantas coisas eu e você queríamos mudar em nós, que antes de Jesus nós não conseguíamos. E depois que nós nos aproximamos de Jesus, Ele mudou. E aí eu e você muitas vezes queremos mudar o nosso filho, queremos mudar a nossa mulher, queremos mudar a nação, queremos mudar o nosso chefe. Nós não vamos mudar. Nós não temos esse poder. Ah, mas eu sou uma galiona, Fernando, eu entro na água, eu me molho tudo e deixo Jesus fazer o que Ele quiser. Mas antes, lembre-se, perceba quem você é. Jesus diz para Pedro: Pedro, de todos eles aqui eu parei e comecei a orar por você. Eu fico imaginando Jesus, querido. Imagina a cena. Ele na oração dele: Pai, livra desse cálice, eu não quero morrer não, esse negócio está complicado. E aí, a voz de Deus, sei lá como é que Deus falava com ele, falando assim: ó, Satanás pediu para peneirar o seu time aí. O que você acha? Ele fala assim: não, tranquilo, pode vir que eles estão bem, nós treinamos, nós fizemos jogo tático, técnico, está tudo preparado, fizemos preparo físico, preparo espiritual. Está preparado? Está preparado. Não, peraí, Pedro não. Pedro, eu vou ter que orar.
Os outros estão preparados, mas Pedro eu tenho que fazer oração especial, porque ele vai se enfiar os pés pelas mãos. Muitas vezes, tentando salvar os outros, nós enfiamos o pé pela mão. Tentando ajudar os outros, a gente esquece de perceber quem nós somos. Pedro era um desses. Pedro precisava passar por essa experiência para entender quem ele era e permitir Deus trabalhar na vida dele do jeito que Deus queria. Então preste atenção. Judas, por mais que Jesus fizesse, não permitia Jesus mudar a vida dele em nada. Tanto que ele ouviu Jesus dizendo sobre a traição e diz a palavra de Deus que ele não mudou em nada, continuou o seu projeto. Saiu dali, entregou Jesus para ser morto. Mesmo ouvindo da boca de Jesus, ele continuou seriamente no seu projeto. Depois ele sente um remorso profundo, porque quando ele entrega, ele descobre que aquele era o Cristo. E aí, ao invés dele se deixar moldar, transformar, diz a palavra que ele vai e se enforca. Mas Pedro não. Pedro também vive a experiência de perceber o quanto ele era ruim. Querido, vem comigo. Perceber o quanto eu e você somos ruins não é tão ruim assim. O problema é o que nós vamos fazer com isso. O que nós não podemos é sentar na mesa com Jesus e não perceber o quanto nós somos ruins. Porque nós vamos começar a se achar perfeito. E não tem lugar para perfeitos na mesa do Mestre. Jesus veio para os imperfeitos. Mas o fato de eu me descobrir imperfeito pode me fazer querer ficar longe do Mestre. E eu preciso tomar uma decisão de aceitar o amor de Deus por mim. Diz a palavra que Jesus diz para Pedro assim: quando você se converter, cuida, fortalece os seus irmãos. Espera aí, Jesus, como é que é essa história de converter, cara? Pedro andou 1 ano e meio com o Senhor, estava sentado na mesa com o Senhor e ainda não tinha se convertido? Jesus fala que não. Jesus diz assim: quando você se converter, Pedro, você será um daqueles que vai cuidar dos meus. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que às vezes nós temos um grande doutor em ciências, em filosofia, em grandes estudos, e às vezes nós temos um presidiário. E às vezes eu e você olhamos para os 12 e falamos assim: esse aqui está bem mais próximo da vida que Jesus tem para ele. E o presidiário está bem mais longe. E quando nós percebemos, esse aqui passou todos os olhos possíveis. E Jesus não consegue transformar essa vida. E às vezes um presidiário, como eu conheço testemunhos, que estava fumando as páginas do Novo Testamento que ele recebeu na prisão, de tão ruim que ele era, resolve parar e ler aquela página. E começa a se derramar em lágrimas. E diz: a partir de hoje, eu vou viver uma nova vida, transformada pelo poder de Jesus. A Bíblia diz que quanto mais imperfeito nós somos, mais Deus transforma a nossa vida. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, aonde a imperfeição foi muita, superabundou a graça de Deus e a transformação daquilo que Deus quer fazer. A mesa é posta para os imperfeitos. Cuidado, querido, porque eu e você podemos nos acostumar a sentar na mesa com Jesus. E às vezes Jesus vai permitir situações como a que Pedro vive, de negá-lo 3 vezes, para que Pedro se transformasse no grande líder da igreja cristã. Eu tenho comigo que se Pedro não tivesse vivido aquele negar a Jesus,
e o próximo encontro que ele tem com Jesus ressurreto, ele não seria o grande líder que ele foi. Ele se achava demais. Ele se achava perfeito demais. Ele se achava melhor do que os seus irmãos que sentavam na mesa com ele. Ele achava que ele estava podendo, em outras palavras. Preste atenção numa coisa, no meio da igreja de Cristo. Não tem lugar para quem acha que está podendo. O que eu conheci de pastores ou líderes que, porque foram usados por Deus, se acharam que estavam podendo. E ali na frente, o galo cantou. Nunca ache que você já pode se levantar e dizer: Jesus, eu não negarei. Eu não serei como esses aí que te traem. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, o galo pode cantar na nossa vida. A mesa é lugar de homens e mulheres imperfeitos. Porém, homens e mulheres imperfeitos que não passam impermeabilizantes. Homens e mulheres que entram na água da vida que Jesus tem para oferecer. E assim como a Bela cantou: comanda a minha vida, Senhor. Eu sei quem eu sou, e às vezes eu nem entendo o que o Senhor está querendo fazer, mas comanda a minha vida, Senhor. Faz o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu já percebi que eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. Eu já percebi que eu dependo da sua graça, eu já percebi que eu dependo da sua poderosa mão sobre a minha vida. E eu não quero mais me impermeabilizar. E eu fiquei pensando, enquanto eu falava com vocês, enquanto eu preparava esse texto, e eu fiquei pensando assim: que áreas da minha vida, quem sabe, eu sou um pato? Que áreas da minha vida, quem sabe, eu não deixo Jesus me transformar como Ele quer? Ou então, que áreas da minha vida eu me acho um super Pedro? Que áreas da minha vida eu levanto e digo: eu não. Esse aí pecou? Eu não. Esse aí, olha como ele cuida do filho, olha como o filho dele é sem educação. Eu não. Esse aí não estuda a Bíblia. Eu não. Esse aí nem oração faz. Eu não. Esse aí e esse aí. Cuidado, porque o galo canta, querido. O galo canta. No meio da igreja de Cristo só tem um tipo de pessoas: os pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que um dia se renderam a Cristo e disseram assim: Senhor, eu não sei conduzir a minha vida. Senhor, eu não sei cuidar da minha vida. Senhor, eu não sei como me salvar. Por favor, salva-me, Senhor. Eu queria te convidar a pensar se existe alguma área da sua vida que você tem se impermeabilizado. Antes de participar da ceia, eu queria te convidar a pensar se existe alguma área da sua vida que você tem deixado Jesus passa perto, mas não deixa Jesus transformar. Às vezes você veio aqui hoje, nem sabe por que veio. Quem sabe é a oportunidade de você mergulhar profundo nas águas de transformação de Deus. Mas eu queria te convidar agora a tirar todo o impermeabilizante. Porque aonde a água de Deus toca, transforma, muda. Fernando, mas eu sou uma mulher boa. Fernando, eu sou um rapaz bom. Querido, eu não estou falando de bondade. Eu estou falando de salvação, de eternidade. Judas era uma pessoa boa. Judas tinha desejos bons. Ele queria salvar o país dele, dos romanos. Ele só perdeu a eternidade por conta disso.
Então, a igreja de Cristo não é feita de pessoas boas, que têm bons conceitos, que têm boas verdades, que têm boas filosofias. Isso tem em muitos lugares por aí. A igreja de Cristo é feita de pecadores. Homens e mulheres que descobriram que não dão conta de se salvar no mar da vida. Que ergueram suas mãos e disseram: Senhor, me salva, me tira daqui, conduz a minha vida por um novo caminho. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui crendo no poder da Tua presença. Nós ouvimos a Tua palavra e nós não queremos ser como Judas, que só está preocupado com a situação momentânea, que muitas vezes deixa a eternidade passar perto e a troca por situações pequenas da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes nós não deixamos o Senhor transformar a nossa vida como o Senhor quer. Nos ajuda, Pai, a entender quem nós somos, para que nós não precisamos passar por situações como essa de Pedro. Nós queremos nos achegar à sua mesa agora, Senhor, crendo que o Deus que transforma está presente aqui. E nós queremos ser transformados pela Tua palavra e pela Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.